Olá, estrelas! Eu sou Solange Prado e hoje eu estou aqui para espalhar algumas sementes de amor. Meu programa chama O Segredo das Sementes de Amor. E hoje eu vou falar sobre um tema, por que às vezes eu fico tão triste. E antes de eu desenvolver esse tema, eu vou falar sobre a ONG da Rádio Mundial. A ONG da Rádio Mundial tem 280 cães aguardando por um humano de estimação. E a razão de eu ter vindo para a rádio foi para divulgar a ONG. E de repente aconteceram muitas coisas ao longo desse caminho, né? Eu sou terapeuta holística, né? Eu faço um tratamento multidimensional, né? Eu trabalho com florais e acabaram acontecendo muitas mudanças na minha vida. E essas mudanças acabam tomando muito meu tempo, né? Eu já comentei com vocês que eu faço faculdade de odontologia e eu já estou mais da metade da faculdade, e isso também toma muito tempo. Então a gente combinou aqui na rádio que eu vou vir fazer o programa uma vez ao mês, né? E como o programa sobe para o YouTube, então se você não for inscrito no meu canal é Solange Prado, se inscreva no canal, porque assim que o programa sobe para o YouTube, ele toca o sininho e você recebe no seu celular. Então, o meu programa, ele não terá mais um horário fixo, né? De repente eu vou vir fazer o programa no meio da semana, assim que a gente for encontrando um horário melhor, eu vou vir fazer o programa. Mas o que eu acho importante é que nós temos aqui hoje na rádio, eu tenho mais de 100 programas gravados. O importante é você ouvir o programa e para sedimentar tudo aquilo que a gente fala, para aplicar, a gente precisa de um tempo, sabe? E às vezes, um exercício de 2 semanas, 15 dias, 1 mês, ele é um prazo bom para você aplicar tudo que você ouve. Porque você veja bem, o Chico Xavier, ele, que é a reencarnação de Allan Kardec, né? Ele veio aplicar o livro de Allan Kardec. Ele veio aplicar. E ele passou trabalhando na aplicação desse livro 75 anos. Durante 75 anos ele passou aplicando esses ensinamentos. Então, muitas coisas que eu passo aqui para vocês, que são os ensinamentos de Allan Kardec, e que eu passo muitas passagens, eu falo muitas passagens da vida de Chico Xavier, é para a gente exercitar na vida da gente. Eu também apanho, exercitando na minha vida os ensinamentos, né, do Chico Xavier. E isso faz parte do nosso aprendizado. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, eu tenho aí quase 100 programas gravados, quando vocês se sentirem à vontade, eu tenho muitas lições do Chico. Pega um programa anterior e ouça, passa para alguém que você acha que está precisando ouvir uma palavra de incentivo, uma lição. Às vezes a pessoa está passando um momento muito difícil, então a gente pega um programa desse, é como se fosse uma vitamina, né, semanal. E aí você fica, te dá um up, né, te dá um ânimo. Então hoje eu vou falar por que às vezes a gente fica entristecido, né? Ninguém é feliz o tempo todo. A gente está sempre se reformulando. Mas o que é super importante é a gente cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos. É um orai e vigiai constante. Mas o que a gente tem percebido é que a maioria das pessoas, principalmente depois da pandemia, você vê que salta aos olhos agora as doenças emocionais, né? As doenças da mente. Então você percebe muito mais pessoas com muitas turbulências nos pensamentos e nos comportamentos. Então você vê muito mais relacionamentos abusivos. Você vê que antes a gente não percebia. Às vezes as pessoas passavam anos sem saber que estavam num relacionamento abusivo. Não é verdade? Mães narcisistas. A psicologia
trabalhava muito diferente com mãe narcisista. Então, o que é mãe narcisista? Aquela mãe que ela tem um problema emocional, ela só pensa nela, né? Ela faz chantagem emocional. Ah, se você for, eu vou passar muito mal. Se um dia você casar, eu vou ficar sozinha, que é a síndrome do ninho vazio, né? Que a mãe tem, que é normal, que acontece, é um processo, né? Mas ela deixar o filho ou a filha culpada, não é? Então, as doenças começaram a aparecer. As manipulações, no trabalho, chefes psicopatas, né? Que são frios, que são calculistas, que gostam de judiar da pessoa. Pessoas mentirosas, com distorção de caráter, mentirosos. E assim, o que a gente tem que perceber é que quando é patológico, sabe? E perceber que existe uma patologia, que é uma doença, e que você não é culpada disso, né? Então, assim, imagina assim, a mãe do seu marido tem esse tipo de problema. Quando você consegue localizar, né, o que é bom nisso? Quando você consegue localizar, você não briga mais com isso, porque você já entende que não é uma questão de medir forças. Eu estou trazendo a situação para o dia a dia para vocês compreenderem. Sabe, porque não adianta ficar discutindo. Quer ver? Vamos resumir. Com louco não se discute. Esse ditado é bem antigo. E assim, quando você percebe que a pessoa tem uma patologia, para que você vai ficar discutindo com a pessoa? A pessoa tem depressão. A pessoa entrou num momento de depressão, a pessoa tem síndrome do pânico, a pessoa tem crise de ansiedade, que isso tem acontecido de uma forma constante. Isso precisa de tratamento. Então, isso precisa de pessoas especializadas. Então, precisa ir para um psicólogo, precisa ir para um terapeuta. Às vezes, um psiquiatra, a pessoa fala assim, mas eu não sou louca. E quem falou que psiquiatra só trata louco? Então, o psiquiatra, ele consegue prescrever porque ele mexe com neurotransmissores. Ele é o cara que ele está preparado, o profissional preparado para te medicar, porque ele trabalha com neurotransmissores. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se uma pessoa tem um desequilíbrio neuronal, ela ficou muito tempo triste. Ela varia de tristeza para euforia. Ela precisa tomar um remédio para estabilizar o humor dela. Quem prescreve essa medicação? Quem estudou para isso? É o psiquiatra. Quem diagnostica? Às vezes o terapeuta ou o psicólogo, mais o psicólogo. Ele indica para o psiquiatra, porque o psicólogo não prescreve, mas ele é capaz de diagnosticar. Então, a gente tem que começar a atualizar para a gente sofrer menos, atualizar esses nossos conceitos para a gente sofrer menos. E entender que se você começa a ter mais episódios de tristeza, você ficar, por alguma razão concreta, um pouco triste, abatido por alguma coisa, você foi mal numa prova, você se frustrou com alguma coisa, um plano que você fez, uma viagem não deu certo, você ficou aborrecido, tudo isso é normal, faz parte da vida, né? Você ficou frustrado porque você fez um projeto e que não deu certo, você se aborreceu. Agora, do nada, a pessoa começa a entrar em pânico. Do nada, a pessoa fica triste. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que está acontecendo e que não está normal. Então, se não está normal, a pessoa tem que se questionar. O que você não está fazendo por você? Porque quando a gente não está fazendo nada e fica triste do nada, então pode ser uma patologia. Pode ser um desequilíbrio dos químicos que você tem no organismo,
no cérebro. Pode ser tireoide, entendeu? Pode ser alguma glândula. Então, isso precisa ser investigado. Então, assim, as pessoas costumam dizer, isso é bobagem. Síndrome do pânico é bobagem. Tem algumas pessoas que falam, imagina, crise de ansiedade. Não, cada coisa tem que ser trabalhada no seu momento. Vamos investigar e ver o que é. Certo? Eu trabalho como terapeuta numa fundação. É um trabalho que eu faço para a comunidade, né? Eu não cobro e eu atendo muitas pessoas que têm uma série de sintomas depois da pandemia, porque a pandemia foi um grande fator que trouxe à tona e que permitiu às pessoas revelarem os seus sentimentos mais profundos, né? Aquele sentimento de solidão, de abandono, ficar sozinho e ter que se encarar. Muitas pessoas ficaram muito tempo sozinhas e ter que se encarar, sabe? Não é fácil. Eu tenho uma amiga que ela não aguenta ficar sozinha, ela fica na casa dela sozinha, ela sai. Ela não aguenta ficar sozinha. Né? Tem sempre que estar com alguém. Então, assim, o que é estar sozinho? Quanto mais você sente solidão, quer dizer que você está mais longe de você mesmo. Então, o que falta para a pessoa? Olha, gente, falta você ler um bom livro espiritual. Pega o YouTube, vê uma palestra, entenda o sentido da sua vida. Por que eu estou aqui? Por que eu vim? O que eu quero da vida? Para onde eu estou indo? Quem sou eu? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós viemos aqui, é uma escola, é um aprendizado, é o óbvio. Nós vemos tantas diferenças sociais que é o óbvio. Nós estamos aqui para aprender e cada um está numa sala diferente, num aprendizado diferente, não é verdade? Então, cada um tem um resgate diferente para fazer. E são tantas histórias. Você pega várias histórias do Chico Xavier, que eu já contei aqui, né? Várias histórias, desencarnes precoces, gente que perdeu o filho, que o filho se matou. Então, por que eu estou falando hoje dessas doenças da mente? Amigas estrelas, enquanto nós estamos falando aqui, nós estamos falando tem 10 minutos, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Não são 40 minutos, são 40 segundos. Então, nós precisamos estar alerta. Jovens, nós precisamos estar alerta aos jovens. 40 segundos é muito pouco tempo. Aí fica assim, por que é que não falou comigo? Por que é que esse meu filho não falou comigo? E fica essa dor. Então nós temos que investigar, nós temos que estar alertas, né? Nós temos que falar que tem vida após a morte, que a morte não cessa tudo. E é dolorido demais para nós que ficamos falar, puxa vida, onde que a gente estava que a gente não viu? A gente fica se cobrando. Por mais que a gente sabe que é livre-arbítrio, que são escolhas, que não dá para você ficar atrás da pessoa o tempo todo, mas a gente se cobra, fala, puxa, será que eu não podia ter feito um pouco mais? Eu já contei para vocês aqui a história de uma mãe que o filho se suicidou e ela foi até o Chico Xavier, uma senhora muito humilde, né? Pegou o ônibus, fez muito sacrifício, chegou lá no Chico e ficou no primeiro lugar da fila. E ela falou, sabe, meu filho se suicidou, mas eu estou sofrendo muito, eu não aguento esse sofrimento. Então ela foi e ficou no primeiro lugar da fila. Quando deu 8 horas da manhã, chegou um carro importado e uma mulher desesperada tinha perdido os 2 filhos num acidente de automóvel. E essa mulher gritava, né? Ela desceu, o motorista encostou o carro e ela gritava porque não tinha mais fichas para ser atendida. As fichas todas tinham acabado. E ela dizia, o que eu vou fazer? Não tem mais ficha. Ela andava de um lado para o outro, desesperada. E essa mãe
num ato de generosidade e equilíbrio, né, gente? Ela pensou o seguinte: o meu filho tirou a própria vida. E essa mulher perdeu os 2 filhos num acidente de automóvel. Não foram eles que tiraram a própria vida. Então ela não achou certo ela estar ali na fila, sendo que o filho dela é que tinha tirado a própria vida. Então ela foi lá e deu a ficha para essa mulher que tinha perdido os 2 filhos. E voltou para a pensãozinha que ela tinha ficado. E voltou para a pensão e essa mulher foi a primeira a ser atendida. E quando foi 4 horas da manhã, bateram no quarto dela, na porta do quarto dela na pensão, e quando ela abriu, alguém falou para ela: olha, o seu Chico mandou chamar a senhora, que ele quer falar com a senhora. Ela falou: não, eu já, a minha vez já foi, eu era a ficha número 1, eu dei a minha ficha, não é mais a minha vez. Ele falou: não, mas ele está chamando a senhora, que ele quer falar com a senhora. Ela falou: deve estar havendo algum engano. Ele falou: sim, mas ele está chamando a senhora porque ele quer falar com a senhora. Então ela foi até lá e ela foi atendida. Então o Chico passou para ela uma carta do filho dela, onde o filho disse para ela que ele estava extremamente honrado, porque ele foi resgatado do umbral, de uma zona profunda, porque ela teve a nobreza de dar a ficha que era dela para uma outra pessoa, e que, portanto, esse mérito dela, esse gesto dela, fez com que os mentores pedissem para resgatá-lo, para ele dar uma mensagem para ela, e que ele pedia perdão, que ele estava muito orgulhoso dela, que foi um momento de fraqueza, mas que agora ele estava sendo orientado e que, por causa do gesto dela, ele estava sendo socorrido, ele ia ficar melhor, para ela ficar em paz. Então, vocês vejam, socorrer é ato de equilíbrio, é ato de humildade, é um ato de coerência, de justiça, né? Que aconteceu do menino poder ser socorrido. Tudo tem o seu equilíbrio, tudo tem a sua recompensa. Então, eu falo assim, eu já tive depressão, né? Quando eu tinha 30 anos. Então eu falo assim, quando eu comecei a fazer caridade, né, você se sente muito melhor. Você tem uma sensação de recompensa e de alegria. Você para de ter tristeza. Eu tenho a história que me mandaram, meu irmão mandou para mim uma história de um africano muito rico, riquíssimo. Então ele falava assim, o que eu posso ter para ter bastante alegria, né? Porque ele sentia que faltava alguma coisa para ele ser repleto de alegria, para ele não ter mais tristeza. Então faltava sempre alguma coisa. Então ele começou a comprar grandes empresas. Ele foi ficando mais rico, mais rico, mais rico. E um dia, ele não conseguia assim, tocar essa alegria que ele falava assim, não preenche tudo, sabe? Aí quando foi um dia, ele comprou a maior frota de estaleiros da África. E ele se tornou o homem mais rico da África. E mesmo assim, ele falou, faltava alguma coisa para eu ser completamente feliz. E um amigo chegou para ele e falou assim, eu estou precisando de uma doação de 40 cadeiras de rodas. Você pode doar para mim? Ele falou, posso. Ele falou, mas só que eu gostaria que você fosse no local e doasse para essas crianças as 200 cadeiras de rodas. Aí ele falou, tá bom. Aí ele foi. Então ele viu, na hora que ele doou as cadeiras, as 200 crianças brincando com as cadeiras de rodas, sabe? Todos felizes ali.
E ele achou legal, sabe? Ele ficou encantado, ele ficou alegre. Ele falou, puxa, que coisa incrível, né? Essas crianças brincando. Ele falou, gostei da experiência. E as crianças abraçaram as pernas dele e ficaram encantadas com ele. Na hora que ele foi sair, uma criança abraçou fortemente as pernas dele e não deixava ele embora, ele segurou assim, sabe? Aí ele falou assim para a criança, você quer mais alguma coisa? Ele abaixou e falou assim, você precisa de mais alguma coisa? Você quer mais alguma coisa? Aí a criança falou assim, quero. O que você quer? Eu quero olhar bem para o seu rosto para eu não esquecer de você. Porque além de agradecer para você aqui, eu quero lembrar de agradecer para você quando eu estiver lá no céu. Ele disse que foi o momento mais feliz da vida dele, que ele nunca sentiu uma alegria tão grande. Então, gente, é assim, é a gente fazendo pelo outro que a gente tira muito da tristeza da gente. Fazer alguma coisa pelo outro, é dando que se recebe. Sabe? É fazendo pelo outro. É quando a dor do outro te machuca. E é quando a alegria do outro te encanta. Eu sempre falo isso aqui no programa. Isso é reforma íntima. O Chico Xavier falava assim, de que vale uma encarnação sem a doação. Ele passou a vida inteira doando tudo que ele tinha. O dia que mudaram, botaram um criado mudo do lado da cama dele e tiraram o caixote. Ele falou, o que aconteceu? Cadê meu caixote? Eu quero o caixote aqui. Porque era isso que ele queria passar. Ele queria passar o sentimento. É você trabalhar o emocional. Então, se você está triste, se você tem angústia, se você tem depressão, se você tem crise de pânico, vai até perto da sua casa numa obra assistencial. Vai ver, nessa obra que eu estou trabalhando na fundação daqui a pouco eu lembro o nome, porque ela era uma das mentoras do Chico Xavier, a Isabel de Aragão, né? O Chico Xavier tinha a Isabel de Aragão para caridade, que ela foi uma rainha, ela saía escondida do palácio para dar comida, alimento para as pessoas, para os pobres, né? A Isabel de Aragão. Então tinha o Emmanuel, tinha o André Luiz e outros escritores. E na parte da medicina, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz. Então, toda a equipe é grande que sempre trabalhou com o Chico, né? Então, vá a uma instituição. Vá a uma instituição. A gente serve sopa quarta-feira à noite e alimentos para as pessoas que estão na rua, sabe? Então a gente faz a comida, tem uma outra equipe que leva. Vai fazer alguma coisa. Entende? Vai até o hospital, vai até uma casa de repouso, conversa com as pessoas, que hoje a terceira idade é 80, 85 anos, né? Você vê pessoas hoje de 60, 70 anos que estão inteiras, até no banco você vai ao banco 80 anos para você, terceira idade, para você pegar o caixa especial. Não é verdade? Então, pessoal, o recado hoje que eu falo é doar energia do pensamento, da mente, do coração, tá bom? E não esqueçam, se inscrevam no meu canal, que é Solange Prado, porque assim que eu faço o meu programa, ele sobe para o YouTube, tá bom? O que eu desejo é que vocês sejam alegres, felizes, trabalhem a mente, certo? E eu desejo que vocês tenham um excelente dia e que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você. Foi uma enorme alegria estar aqui com vocês todos esses meses. Namastê.